Hoje a gente vai fazer juntos o tratamento de uma fotografia noturna utilizando o Adobe Lightroom, depois da vinheta. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Renato e nesse vídeo aqui de hoje a gente vai fazer o tratamento de uma fotografia noturna que eu fiz aqui no Skyline da cidade de Frankfurt, na Alemanha. E fazer o tratamento de fotografias noturnas é um pouco diferente do que tu fazer o tratamento de fotografias que tu fez durante o dia, e é exatamente isso que eu quero te mostrar aqui nesse vídeo de hoje com esse tratamento. Mas antes eu peço já que tu deixe aquele like aí para dar aquela moral aqui para esse conteúdo, confira a tua inscrição aqui no canal caso tu ainda não seja inscrito, e vamos pular aqui para a tela do Lightroom porque tem algumas coisas bem interessantes que eu quero te falar sobre essa foto aqui, que é uma foto que eu fiz com 15 segundos de exposição f10 e ISO 100. E isso fez com que eu tivesse aqui essa água um pouco mais macia, o que eu achei que ficou bem interessante. Esses 15 segundos também me deram um rastro de um barco que estava passando aqui, que ficou bem legal, e os carros passando lá atrás. Então eu vou tentar dar uma enfatizada nisso aqui, porque eu acho que pode ficar bem interessante. Então vamos vir aqui no painel básico, já trocar o perfil aqui para Landscape, que isso vai naturalmente, já automaticamente trazer um pouco mais de contraste e saturação aqui para nossa foto. Outra coisa que eu gosto de fazer sempre em todas as minhas fotos é remover as aberrações cromáticas e habilitar o perfil de correção da lente, e principalmente quando eu estou fazendo fotos aonde eu tenho cidades, né, que tem casas, prédios e esse tipo de elemento na minha foto, eu gosto de vir aqui na guia de transformação e aplicar aqui o vertical, porque quando a gente tem coisas que a gente sabe que é vertical na nossa foto e essas coisas não estão verticalmente alinhadas, isso causa uma estranheza, e para resolver isso é bem fácil. É só clicar nesse vertical aqui que tu vai resolver todas as linhas verticais da tua foto. Então eu acho que já está bem legal, ó, antes e depois, antes e depois. A foto já está com uma perspectiva muito mais natural. Outra coisa que a gente pode fazer agora aqui antes de começar esse pós-processamento aqui é já ajustar o corte aqui da foto, né? Deixar ele um pouquinho mais fechadinho aqui. Deixar o barco saindo mais do cantinho aqui, eu acho que pode ficar mais interessante, porque essa parte de cima aqui, ó, não tem muita coisa aqui. Então isso aqui eu acho que meio que tá perdendo um pouco do apelo visual ali naquela parte. Então eu vou deixar mais ou menos aqui, eu acho que tá legal, porque daí o barco vai estar saindo bem aqui do canto e isso eu acho que fica bem interessante. Tem um outro vídeo que eu comentei sobre isso, vou deixar linkado aqui no card para tu assistir o porquê que eu acho tão interessante esse tipo de composição. Vamos começar esse tratamento aqui selecionando o balanço de branco. Aqui eu sei que esse prédio aqui, essa fachada aqui, essa parte, ela é branca. Agora tá parecendo cinza, mas durante o dia tu consegue ver que ela é branca. Então eu vou vir aqui e vou pegar o conta-gotas e vou clicar aqui nessa parte branca para deixar essa foto com o balanço de branco mais correto. Só que ficou um pouco azul demais e a gente vai corrigir isso agora. Mas antes de chegar na parte das cores, vamos tratar um pouco a luz aqui, porque eu acho que pode ficar bem interessante corrigir essa luz e dar um pouco mais de contraste aqui nessa foto. Eu vou abrir um pouquinho a exposição aqui, porque eu acho que pode ficar interessante. Vou diminuir aqui um pouco os highlights. E uma coisa que é bem peculiar, que eu cometia muito erro antes aqui nessas fotos à noite, é que eu tentava abrir as sombras. E isso meio que estraga a foto, se tu for ver, porque à noite a gente não tem muitas sombras. E tu tentar abrir uma sombra de algo que não tem, não faz muito sentido. Então eu comecei a gostar muito mais do meu tratamento de fotografia noturna quando eu parei de abrir as sombras. Eu fecho elas, inclusive, um pouco. Eu deixo elas um pouquinho mais fechadas e isso faz com que a foto ela fique com um impacto visual um pouco mais legal. Fotografias noturnas eu tô falando. Então vou fechar um pouquinho as sombras aqui e vou abrir um pouco os brancos agora para dar um pouco mais de ênfase nessas luzes da cidade que estão bem legais. Vou segurar a tecla Option no Mac ou Alt no Windows e vou abrir os brancos aqui até eu começar a perder informação. E nesse caso aqui, como são lâmpadas, como são luzes, eu não me importo muito de estourar um pouco essas luzes, que é o caso que está acontecendo aqui, ó. Se eu abrir aqui, tu vai ver que esses pontos brancos é onde está estourando a luz. Eu vou tentar não estourar só aqui nesse risco aqui, né, para deixar não muito forte. Vou deixar ele mais ou menos... Aqui tá muito forte, vou deixar ele aqui no azulzinho, aqui já tá legal, ó. Antes e depois, antes e depois. Posso fechar um pouquinho mais os pretos aqui para dar um pouquinho mais de contraste, também segurando a tecla Option, né? Porque se eu baixar muito aqui eu vou começar a estourar os pretos, né? E não é muito interessante tu fazer isso também. Então vou deixar mais ou menos aqui assim, tá legal. Vou abrir um pouquinho da textura
um pouquinho da claridade, e isso vai dar um impacto visual na minha foto bem interessante. E adicionar um pouco aqui do dehaze para dar um contraste mais localizado aqui nessa foto. Acho que já está bem mais interessante, ó. Antes e depois, antes e depois. Dá para adicionar um pouquinho mais de contraste globalizado aqui na foto, né? Um contraste maior em toda a foto. E eu acho que aqui está bem interessante. Vou abrir um pouquinho aqui a saturação, não, né? A vibração para deixar um pouquinho mais vibrante essas cores. E eu acho que já está bem interessante. Antes e depois, antes e depois. Agora vamos corrigir esse azul aqui, porque esse azul ele ficou um pouco forte e a gente tem que corrigir ele um pouco para não deixar ele tão vibrante assim, porque não estava tão vibrante assim. Ele tá assim por causa do balanço de branco que eu selecionei. Então vamos vir aqui agora no Color Mixer e vamos baixar um pouco a saturação tanto do azul aqui, deixar um pouquinho menos saturado, né? Mais ou menos aqui assim tá legal. E aqui o azul ciano também, né? Ou o aqua, aqui assim tá legal. Vamos ver um antes e um depois, ó. Antes e depois, antes e depois. Eu posso aumentar um pouquinho a saturação do laranja e do amarelo para dar uma ênfase aqui nesse prédio aqui do meio, que ele é bem interessante. E vou remover um pouco. Remover não, vamos vir aqui no Hue Saturation. E ele tem um tom meio esverdeado, não sei se vai dar para ver. Eu quero deixar esse tom esverdeado um pouquinho mais alaranjado, para tentar deixar um pouquinho mais condizente essa parte aqui de baixo com essa parte aqui de cima. Então eu acho que pode ficar mais interessante deixar esse verde mais amarelado. Aqui eu acho que tá legal. Vamos esperar meu computador processar, né? Porque ele tá meio lento, como eu já comentei em outros vídeos. E eu acho que já tá bem legal por aqui. Vamos abrir um pouquinho os detalhes aqui para deixar um pouco mais nítida essa foto. E para isso eu vou segurar o Option no Mac ou o Alt no Windows. Vou vir aqui na máscara e vou aumentar essa máscara aqui até eu ver que eu não estou mais selecionando nada do céu. Por exemplo, aqui assim eu acho que tá legal, ó. Aonde está branco vai ser aplicado a nitidez e aonde está preto não vai ser aplicado a nitidez. Então aqui assim eu acho que tá legal. Só nos prédios e nos barcos passando ali eu acho que já está bem interessante. Não faz muito sentido, né, a gente adicionar nitidez aqui onde não tem nada, porque isso só vai acabar gerando um pouquinho de ruído e meio que atrapalha no resultado final da nossa foto. Então eu vou vir aqui agora, vou aumentar a nitidez aqui mais ou menos 70, 80, 90, depende de foto para foto. Essa aqui eu acho que ela vai ficar legal mais ou menos nos 80 aqui. Vamos vir agora aqui, ó, e vamos dar uma estilizada nessa foto com o Color Grading, porque aqui, nesse tipo de fotografia noturna, eu gosto de fazer uma coisa muito legal que eu não faço em fotos que eu estou fazendo durante o dia, que é colocar os highlights aqui, ou as altas luzes, puxando mais pro azul ciano, porque isso dá um clima bem legal na nossa foto. Então eu vou pegar esse azul aqui, vou botar ele mais ou menos aqui no ciano, aqui assim tá legal, e as sombras também, porque eu tenho muita parte preta aqui na minha foto, e como eu quero deixar ela com esse tom mais azulado, eu acho que se eu pegar essas sombras aqui, ó, e deixar ela mais azulada aqui também, vai dar um clima bem legal na minha foto. Se tu vê aqui, ó, nessa parte aqui das sombras, aqui, nessa parte mais escura da foto, ficou um pouco mais azulado, e eu acho que isso ficou bem interessante. Só que ainda tem muito azul, e para isso eu vou reduzir um pouquinho mais a saturação do azul aqui como um todo. Vou botar aqui menos 25 mais ou menos, eu acho que tá legal, ó. Antes e depois, antes e depois. Dá para dar uma esquentadinha nela aqui, vamos voltar aqui no painel básico, dá para dar uma esquentadinha mais ou menos aqui assim, tá legal, ó, vamos ver. Meu computador está demorando para processar um pouco, não pode ser muito porque ela estava meio azulada e eu quero tirar esse azul meio que geral da foto, porque não faz muito sentido. Ele é legal esse azul, mas esse azul demais ele acaba estragando. Eu quero deixar só esses prédiozinhos aqui, essas luzes mais azuladas, porque eu acho que pode ficar interessante, que como o azul ele é o oposto do amarelo, eu acho que dá um contraste bem legal aqui dessas luzes com essa parte mais laranjada aqui desse prédio. Então eu acho que pode ficar bem interessante. E para dar uma finalizada nessa foto aqui, o que a gente vai fazer? Tem duas coisas. Antes de entrar nas máscaras, eu quero vir aqui na parte da calibração e vou puxar aqui um pouco o azul primário para baixo, e isso vai fazer uma tonalidade bem legal aqui no laranja, ó, porque quando eu puxo o azul primário para baixo, eu deixo o laranja aqui, aquele laranja mais amarelado, eu trago ele para um laranja mais avermelhado. E isso causa um efeito bem legal, ó. Vamos tirar aqui essa calibração para tu ter uma ideia do que eu estou falando, ó. Sem a calibração, com a calibração, ó. E tu vê que
ele perde aquele tom meio amarelado da foto, e isso eu acho que ficou bem mais interessante, parece que a foto fica mais natural. E vou abrir um pouquinho a saturação aqui geral para ganhar um pouco mais de saturação em toda a foto. Nota aqui que ficou mais vermelho, essa parte aqui ficou mais vermelho também, e o prédio aqui consequentemente acabou ficando um pouquinho mais amarelado também. Vamos vir aqui na parte das máscaras agora, que eu quero fazer um túnel de luz para tentar levar o olhar do espectador para o meio da foto, que eu acho que fica bem interessante. Vou vir aqui na parte de cima e vou criar um gradiente aqui linear bem suave, vou fazer ele bem grande, daí eu clico aqui no meio, ó, e arrasto para cima, mais ou menos aqui, assim tá legal. E eu posso deixar, nesse caso aqui, como não tem luz vindo de nenhum lado, eu posso deixar ele mais reto assim, ó. Porque como eu gosto de usar esses gradientes aqui escurecendo um lado da foto quando tá vindo a luz de outro, né? Então eu faço meio que eu crio um pouquinho de volume na foto com essa técnica. Só que aqui, como eu não tenho luz vindo de nenhum lugar, eu acho mais sensato usar o gradiente mais alinhado no topo da foto. Então eu vou baixar um pouquinho a exposição aqui, para deixar um pouquinho mais escura essa parte de cima, e vou subtrair aqui o assunto principal da minha foto, que é o skyline. Então ele vai deixar um pouco mais escuro, tudo menos o skyline, isso eu acho que pode ficar bem legal. Olha, tirou só aqui dessa parte de cima. Outra coisa que eu posso fazer aqui agora é adicionar um gradiente linear aqui de baixo para cima, só que aqui eu quero adicionar ele mais na vertical mesmo, ou mais na diagonal, porque eu quero dar uma ênfase aqui nesse barco. Então eu vou pegar e vou colocar ele mais ou menos aqui assim, e vou baixar um pouco a exposição, um pouquinho mais aqui assim, eu acho que tá legal. E vou colocar aqui, como eu quero dar ênfase nesse light trail aqui, né, nesse risco de luz, eu vou criar um gradiente radial aqui mais ou menos em cima desse barco. Mais ou menos aqui assim tá legal. Vou deixar ele também no mesmo sentido do barco, né? Aqui assim tá bacana, e vou aumentar um pouquinho a exposição dele, só que não pode ser muito aqui nesse caso, porque senão vai ficar muito perceptível. Como a gente escureceu um lado da foto, se eu clarear muito esse barco aqui vai ficar meio estranho. Então não vou passar de 10 aqui, ó. Vou vir aqui uns 10 mais ou menos, vou abrir um pouquinho as sombras ali também, para deixar um pouquinho mais visível. E ele tem uma tonalidade meio esverdeado que eu não estou gostando muito. E o oposto do verde é magenta. Então, para resolver isso, eu vou adicionar um pouquinho de magenta aqui e tirar um pouco desse esverdeado aqui, dessa parte aqui da foto. Eu acho que pode ficar legal. Outra coisa que eu posso adicionar aqui, ó, é um pouquinho de claridade, para deixar essa parte aqui um pouquinho mais visível para o nosso olho. Vamos dar uma olhada no antes e um depois de tudo até agora, ó. Antes e depois, antes e depois. Para finalizar essa foto aqui com chave de ouro e aquela cerejinha em cima do bolo, eu vou abrir o Nik Collection aqui e vou adicionar alguns efeitos nessa foto. Caso tu não tenha o Nik Collection, o tratamento ele para por aqui, que já tá bem legal, mas eu acho que o Nik Collection ele sempre dá um contrastezinho muito legal na foto, e é isso que a gente vai fazer agora. Eu vou vir aqui em editar, Color Effects. Abri o Nik Collection aqui depois de uns 2 minutos processando, então a gente pode começar adicionando alguns efeitos aqui dentro desse plugin que eu acho bem interessante. Eu vou começar aqui pelo Clear View, que inclusive tem um vídeo aqui no canal onde eu faço a comparação do Clear View com o Clarity. Vou deixar linkado aqui no card para tu assistir porque é bem interessante. Vou adicionar aqui uns 10, 15, 20%, vamos deixar aqui 19, tá bom? E vou começar a adicionar alguns plugins aqui nessa aba aqui da esquerda aqui, que tem algumas coisas bem interessantes. Vou pegar aqui o Brilliance and Warmth, que seria tipo um brilho e calor, só que essa foto aqui, eu fiz ela no inverno e estava nevando inclusive. Então o que eu gosto de fazer aqui, por exemplo, quando eu faço a foto no pôr do sol, eu gosto de esquentar um pouco. Nesse caso aqui, como é uma foto noturna e estava nevando, eu vou tentar esfriar aqui mais ou menos uns menos 20, né, por aí. Não muito, eu não gosto de exagerar muito nos números, né, como eu comentei antes, eu gosto de adicionar vários efeitos, porém em poucas quantidades para não deixar isso muito estranho. Então aqui eu acho que tá legal. Vou vir aqui agora no White Neutralizer, que ele é como se fosse um neutralizador de brancos, né? Então eu vou pegar esse cara aqui e vou adicionar ele na minha foto. Vou pegar esse conta-gotas aqui e vou clicar numa parte que eu sei que era branca. E isso vai fazer com que os tons da minha foto fiquem mais neutralizados de acordo com o branco da minha foto. E isso é bem interessante.
Outra coisa que eu posso adicionar aqui agora é um Polarization, né, que é um pluginzinho bem legal dentro do Nik Collection, e vou aumentar a força dele aqui mais ou menos uns 30%, que eu acho que tá legal. Outra coisa que eu posso adicionar aqui, vamos ver, é um Pro Contrast, que ele tem um pluginzinho aqui dentro do Pro Contrast, que é o Dynamic Contrast, que ele vai adicionar um contraste dinâmico na tua foto, e isso eu acho que fica bem legal. Então vamos pegar aqui, só não pode ser muito, porque senão vai ficar meio estranho, então vamos botar aqui mais ou menos uns 15%, eu acho que tá legal. Vamos aplicar aqui e vamos ver um antes e um depois de tudo que a gente fez. Antes e depois, antes e depois. Então, me diz aí nos comentários qual a tua opinião sobre fotografia noturna, porque na minha opinião, fotografia noturna é muito legal e o apelo visual que ela tem, né, o impacto visual que esse tipo de fotografia tem é muito interessante. Só que essa dica aí de tu baixar um pouco as sombras e aumentar um pouco mais o contraste entre as altas luzes e as baixas luzes fez muita diferença na hora que eu estava fazendo esse tipo de tratamento. Então deixa aquele like aí para dar aquela moral aqui para esse vídeo. Não esquece de conferir a tua inscrição aqui no canal, caso tu ainda não seja inscrito. Muito obrigado por assistir esse vídeo aqui até o final e até semana que vem.